Pessoal, vamos dar início à EBD. Quem puder abrir o vídeo, ajuda, né? Ajudaria quem puder abrir o vídeo. Ok, eu vou pedir para a Anabela orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Por favor, Anabela. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigada por mais uma BD que teremos hoje. Será que está começando hoje, Pai? Eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor esteja abençoando a cada um que está aqui também, Pai. E que a tua palavra, Senhor, esteja falando com o nosso coração, Senhor, esteja plantada, Pai. Que mais na frente, Senhor, ela dê muitos frutos, Senhor. Eu te peço, Senhor, também, para que qualquer interferência, Pai, na internet, Senhor, não aconteça, Deus, que o Senhor está colocando a sua mão sobre a internet de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Anabela. Ok, o tema, então, como eu disse, da nossa Escola Bíblica Dominical é a direção de Deus para a igreja, para a nossa igreja. Então, nós vamos, durante esse período, né, de hoje e os próximos domingos, meditar juntos em textos da Palavra de Deus que Deus tem trazido para nós. E eu tenho compartilhado isso com a liderança da igreja, na verdade, desde o ano passado, né? A bem da verdade é que com o novo conselho diretivo a gente ainda não chegou a conversar sobre isso, porque a gente teve só uma primeira reunião e foi tomada por outros assuntos urgentes, né? Mas desde o ano passado a gente tem compartilhado sobre isso, então são textos que nós temos entendido que realmente é a direção de Deus para nós, né? E primeiro eu queria só dizer de como nós vamos funcionar, né? Qualquer pessoa que queira fazer uso da palavra, alguma pergunta, dar alguma opinião, fique à vontade para pedir a palavra no chat, tá certo? Então o chat aí vai ser para isso, para você poder pedir a palavra para falar, né? E outra coisa é que nós teremos momentos como esse no grupão, que eu vou falar do grupão todo, né? Em que eu vou estar ministrando alguma coisa, conversando, e também nós teremos momentos em que a gente vai se subdividir em grupos pequenos, para uma discussão mais participativa de todos, tá ok? Ok, hoje nós vamos começar olhando um texto. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías 43, de 16 a 19. Isaías 43, de 16 até o versículo 19. O aviso que eu queria dar é, dentro do possível, especialmente se você estiver usando a Bíblia em aplicativo, eu peço que você use a versão Nova Almeida Atualizada, NAA. Por quê? Porque a gente padronizar uma versão ajuda a discussão do texto, né? Às vezes vai ter alguma pergunta que vai surgir justamente porque a versão não está totalmente padronizada, tá certo? Então a gente tenta padronizar essa, é claro, se você tem outra Bíblia de papel aí na sua mão, pode usá-la sem problema. Só se você tiver com a de aplicativo, eu recomendo que a gente use essa para ficar unificado. Eu vou pedir para a Milena ler para nós apenas o versículo 19. O último versículo, Isaías 43, 19. 43, 19. Amém. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Obrigado. Esse texto, irmãos, foi o texto que o pastor Eduardo Goya, que é presidente da nossa denominação, ele pregou esse texto no encerramento do Retiro de Ministros de janeiro de 2020. Esse texto era um texto profético, era uma palavra de Deus profética para a nossa denominação, para aquele ano, para esse tempo. Tanto é que eu já contei isso, mas terminando a mensagem, eu cheguei para o Edu e falei, Edu, eu entendo que Deus te usou agora, nesse momento, para trazer uma palavra profética para a nossa denominação. E o que aconteceu foi que os fatos seguintes para mim confirmaram isso, né? Porque isso era antes da Covid, aí veio a Covid. E não sei se você tem o costume de ouvir mensagens na internet. Eu queria dizer para você que quando veio a Covid,
esse texto aqui passou a ser um dos textos muito pregados. Eu ouvi uns 5 outros pregadores usando exatamente esse texto, que o pastor Edu já tinha usado em janeiro. Por quê? Porque ele fala de algo novo que está acontecendo, né? Então, o pessoal usou muito esse texto para dizer que a Covid trouxe uma nova realidade, o chamado novo normal, e por aí foi, né? Agora, é claro, aí depois do que aconteceu, virou um texto, assim, entre os top 10 textos dos pregadores da internet, né? E, enfim, para mim tudo isso foi uma confirmação de que, de fato, era um texto profético. E o que eu queria começar dizendo é isso. Eu tenho essa convicção, irmãos, de que esse texto é um texto profético para os próximos anos da nossa denominação, mas então nós incluídos juntos, né? É um texto para nós. E quando eu vi muitos pregadores usando, eu penso até que seja um texto que traga verdades para a igreja em todo o mundo. Para a igreja do Senhor, é um texto profético para a igreja do Senhor nos próximos tempos. Então, nós vamos começar hoje justamente meditando sobre esse texto, tá certo? E para isso, então, nós vamos nos dividir em grupos, né? Nós estamos, eu sei que tem mais de uma pessoa deixa eu ver aqui, nós estamos em 24, né? 24 dispositivos, pode ser que tenha mais de uma pessoa em algum dispositivo, mas o que nós faremos? Nós vamos fazer, irmãos, 5 grupos, vai ficar poucas pessoas, mas é justamente para a gente rapidinho poder conversar, né? Ok, então vamos para os grupos. Olha, é bem rapidinho, tá? Nós vamos ter 15 minutos nos grupos. Ok, vamos lá. Nossa parte, meus irmãos, é o seguinte, o texto está aí, né? É Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então, isso aqui foi uma profecia que Isaías, Deus deu para o profeta Isaías, né? E ele declarou, Deus estava falando assim, olha, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo? Está saindo à luz, está aparecendo aí, né? E aí ele explica o que é. Então, eis que porei um caminho no deserto e rio em lugares áridos, né? Ok, a primeira pergunta é, o que Deus diz que está fazendo no versículo 19? O que Deus está fazendo no versículo 19? Ele diz que está fazendo coisa nova. Passo para... Anabela. Pode passar? Anabela. Acho que ele está fazendo uma coisa nova, mas ele também fala, né, que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então ele está colocando, na minha concepção, ele está colocando caminhos onde pessoas acham que é impossível achar algo. Então eu acho que é isso, sabe? Deus do impossível, então ele está colocando um caminho no deserto, ou seja, está colocando um caminho nos lugares, digamos, ruins, digamos assim, caminhos onde a gente não tem noção nenhuma do que vai acontecer, nenhuma esperança, mas tem caminho lá, entendeu? Então eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu passo para a tia Fabiola. A paz, meus irmãos. Deus faz coisa nova. Deus está fazendo coisa nova na minha e na sua vida. Então, é para a gente receber. Recebe. Eu passo para... Rosê, manda. Deus, eu entendo, né, que a gente tem vivido também, é muito que a gente tem vivido, a gente numa caminhada e Deus vem e não, espera aí que eu não quero isso de vocês e eu vou fazer coisas novas com vocês, né? Não importa o caminho que eu vou dar, o importante é que são coisas novas, né? E vem de mim. Então, é isso que eu entendo e é isso que a gente realmente tem vivido, tem aprendido. Eu também quero falar, então, que eu entendo que Deus está fazendo um caminho novo.
Deserto, tenta imaginar aquelas imagens que a gente vê em filmes do deserto do Saara, é areia para todo lado. Uma coisa que eu ouvi é que é muito comum quem entra, às vezes tem pessoas que estacionam o carro, né, na beira do deserto, assim, e resolve subir aquele morrinho ali de areia, e aí resolve descer o morro e começa a andar um pouquinho. Não precisa andar 2, 3 minutos. A pessoa, ela perde, porque é só areia para todo lado. Ela não sabe mais de onde ela veio. Ela não consegue achar o carro mais. Às vezes foi só um morrinho que ela desceu e andou um pouquinho. É tanta areia, porque se você começa a andar para um lado, para o outro, porque você perdeu a referência, os seus passos foram apagados com o vento, a areia ela vai desmanchando o caminho. Então você não consegue voltar. É muito comum turistas ou pessoas que não têm experiência com o deserto, você entra no deserto e você morre a pouquíssimos metros do caminho de saída, porque você perdeu totalmente a referência. Então, se você não tem um caminho no deserto, você vai morrer. E Deus está falando assim, ó, vocês estão no deserto, eu estou abrindo um caminho no deserto. E se você entrar nesse caminho e seguir, você vai sair desse deserto. É isso que eu estou entendendo ele falar. Eu estou abrindo um caminho no lugar de morte, onde vocês não têm saída, vocês não têm referência de onde sair. Mas eu abro o caminho, né? E eu coloco rios também. Então, realmente, Deus está falando para a gente, olha, tem coisa nova, né? E se a gente não estiver percebendo, ele está falando, perceba, vocês não estão percebendo, está vindo a luz, está nascendo, né? Então, acho que esse é o ponto principal, a gente está percebendo o que Deus está fazendo, né? Porque senão o caminho pode estar lá e a gente nem se liga o que está acontecendo. Excelente, ok. Agora, a segunda pergunta, começando de novo pela Rosângela e fazendo o mesmo tour. O que você acha que significa porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos? Eu já falei, então vou... Creio que é isso que você falou, né? Significa que Deus vai colocar algo melhor daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já visualizou, né? Que é o deserto, né? A gente visualiza tudo que a gente vê, tudo que a gente passa como experiências, né? Como algo que fez parte da nossa vida ou está fazendo parte, né? Por exemplo, essa pandemia é um deserto, a gente pode colocar assim, mas Deus ele está dizendo, olha, isso tudo que vocês viveram daqui para trás, né? Pro antes, é aquilo que você tinha ou tem, mas o que eu estou colocando é daqui para frente, né? E como ele disse lá no início, será que vocês não perceberam, né? Então, assim, como igreja, eu penso que tanto o caminho no deserto como os rios no ermo, aqui na minha tradução está rios e rios no ermo. O que seria ermo na outra tradução? Eu não sei, né? Rios dos lugares áridos. Lugares áridos. Então, ele vai trazer o manancial dele, né? Vai tirar toda a secura, toda aquela terra rachada, né? A gente lembra lá da região nordeste, aquela terra seca, barro, né? Barro batido. Então, isso significa muito que a gente passa ou passou e ele vai trazer vida, né? Ele vai trazer um renovo, um manancial. Então, eu creio que significa isso, né? Que Deus, tudo que vem de Deus é bom. Então, que a gente possa enxergar aquilo que ele está trazendo, né? E não olhar para trás, não olhar para o que a gente está vivendo agora, mas olhar para o que ele já... E eu creio que ele já começou, né? Porque em meio a tanta dor, ele já está trazendo vida, né? A gente vê pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas de dentro para fora, não só a parte física da doença, mas a parte espiritual, muita gente aceitando a Jesus, muitos ateus mesmo, que eu já ouvi falar, em termo corporativo, pessoas que são ateus estão crendo, né? Então, eu creio que é isso. Passo para a Belinha. Ok. Acho que é isso que a tia disse mesmo, que a tia Rosângela, a tia Cátia disse, a pastora Cátia disse. E acho que é isso, né? Que
mesmo sendo deserto, que deserto acho que representa também nossas dificuldades, não em relação à pandemia também, mas dificuldades pessoais também. E é aquela coisa, né? Quando você não passa pelas dificuldades, você não cresce, né? E o caminho está dentro das dificuldades, sabe? Então, eu acho que é isso, né? Que o deserto são as dificuldades também, como é um caminho de morte, né? Como a tia Kátia disse. Mas também Deus coloca caminhos para a gente lá. Então, eu acho que é um local de crescimento também, assim como o rio de lugares áridos. Eu também vejo, a Bela falou uma coisa muito certa, né? Que na maioria das vezes a gente cresce quando a gente está em dificuldade, né? E esse texto também, ele se alinha nesse texto, né? A dificuldade, quando a gente tem muita dificuldade, a gente cresce, né? Então, a gente passa pelo deserto e lá na frente o Senhor vai fazer a gente transbordar, vai fazer surgir esses novos rios, né? Vai fazer a gente ter essa percepção de que são realmente nas dificuldades que a gente vai crescer, que a gente vai transbordar na vida das pessoas, na vida da nossa família, né? Então, esse texto é sensacional. E o que a Bela falou é muito congruente, né? São as dificuldades que a gente entende, o que Deus quer para a gente. E lá na frente ele vai fazer a gente transbordar. Amém? Faço das palavras da minha carne as minhas palavras. Amém. Eu não tenho mais nada para acrescentar, eu acho que é isso. Se eu acrescentar alguma coisa, eu posso até estragar o que está construído até agora. Amém. Então, eu vou pedir para o Osiel orar por nós, para que Deus, porque esse versículo fala assim, será que vocês não o percebem? Para que Deus possa estar abrindo os nossos olhos, os nossos, todos os nossos sentidos, né? E principalmente que a gente possa estar conectado espiritualmente com Ele, para que a gente possa perceber, né, em cada detalhe, em cada nuance, com a sutileza mesmo, com toda a clareza, que Deus nos faça perceber. Paizinho, obrigado por este momento, obrigado, Pai, por nos mostrar, Pai, na Tua palavra, que sempre esteve aqui, Senhor, possamos percebê-la cada dia mais. Te agradeço, Pai, por esses novos caminhos que o Senhor tem aberto na vida de todos, Pai, de todas as pessoas que te amam, Pai, e as que ela também que não te amam, o Senhor tem abençoado. Obrigado, Pai, por nos fazer perceber e nos mostra, Pai, cada dia mais, que possamos escolher, Senhor, o que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. E que a gente consiga, Pai, construir, Pai, a Tua vontade, que a gente consiga se esforçar para a Tua vontade, que a gente possa amar, Pai, com a Tua vontade. Já te entregamos nossas vidas, Pai, entregamos diariamente ela, e que o Senhor cumpra a sua vontade, Pai, em nossas vidas, que a tua profecia, Pai, se cumpra, Pai, através da tua igreja. Em nome do teu Filho Jesus, Deus. Obrigado. Amém. Amém, amém, amém. Que nós possamos ver esses caminhos, discernir, né, esse caminho e seguir o caminho. E olha, o caminho é estreito, hein? Jesus já avisou. O caminho é estreito. Ok, vamos voltar lá. Valeu. Ok, já todos se tornaram, que já terminou o tempo, né? Todos estão de volta aqui. Tá ótimo, ok. Bom, então vamos lá. O texto diz o quê? O que Deus está fazendo? Eu vou começar pelo grupo 1 da Sumier. O que vocês conversaram? O que Deus está fazendo segundo o texto? É bem simples, algo novo. Ok. Mas assim, para esquecer aquele que passou, né? Agradecido, mas olhando para frente. E essa pandemia, ideia de pandemia, é para deixar coisas velhas, né? E antes da pandemia e depois da pandemia, realmente está acontecendo coisas novas. Então, cada um, Deus está trabalhando, né? Ok, muito obrigado. O grupo 2 tem alguma coisa a acrescentar? O que já foi falado, tudo bem. Coisa nova, o grupo do Mitsu. Sobre a primeira pergunta? Primeira pergunta. Nós vamos dar uma rodada na primeira.
cada um compartilhou algumas experiências, né, que Deus fez de coisas novas, e o que a gente viu é que, nesse contexto, Deus está falando sobre o momento no Egito, sobre os milagres, os livramentos que aconteceram, e ele diz que não devemos ficar no passado. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas pode fazer coisas maiores, novas, coisas novas ainda. Legal, então é bem claro, né? Realmente o texto deixa bem claro, Deus está fazendo algo novo, não é que ele fará, né? Mas ele já está fazendo algo novo, e enfim, tudo isso que vocês colocaram em função da pandemia, acho que tem toda essa questão também. Amém. Então agora nós vamos para, com o grupo 3 da Anne, a pergunta 2, a segunda pergunta, né? O que você acha que significa porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos? O que vocês conversaram? Isso que foi comentado também, a gente pensou a mesma coisa, né? Que Deus está fazendo coisas novas. E, inclusive, a gente lembrou daquela música, Deus de milagres, Deus de promessas, que Deus está fazendo milagres, e em relação a um caminho novo, que a gente está num deserto, umas coisas que foi comentada como que a gente está no deserto, mas Deus, ele é capaz de fazer coisas novas, né? Como, por exemplo, os desertos que a gente está passando, sofrimento, tribulações, a doença por Covid, né? Mas, no caso, os rios, colocar os rios no caminho, no deserto mais árido, depende também muito da nossa dependência, de ouvir a voz de Deus e ouvir o que Ele quer fazer, né? E ver esse milagre, né? Ver Ele colocando rios nesse deserto, né? Assim como temos a esperança também de que passe todo esse deserto e nós possamos ver, né? Ver os milagres e ver os rios, né? Em abundância sobre esse deserto. Amém. O grupo 4, que é o da Kátia, tem algo a acrescentar, além do que foi dito aí? Basicamente, a gente pensou nas mesmas ideias, né, a respeito das perguntas em relação ao caminho novo, né, que não só Deus falou que vai providenciar esse caminho novo, como eu creio que Ele já providenciou, né, exatamente nos direcionar como igreja para o novo que Ele está fazendo, e a gente também comentou isso, que a gente crê que Ele já está fazendo algo novo, né? E essa pandemia veio acelerar isso, não só no contexto de pandemia, mas em todas as situações de deserto, né? A gente comentou sobre isso, que Ele já está fazendo algo novo, já está operando, e que a gente precisa exercitar, né, essa percepção, começar a perceber o algo novo, né? E a questão dos rios, né, nos lugares áridos, que ele tem poder para colocar o manancial dele em qualquer deserto que seja, fazer brotar a vida, né? Produzir a vida onde não há vida, onde os nossos olhos não enxergam, né? Então, a gente vê na parte prática de que ele já está fazendo, já começou, só que a gente precisa perceber, né, o que ele está fazendo e nos movermos nessa direção. A gente pensou assim. Amém, amém. Amém. O grupo 5 tem alguma coisa a acrescentar? Grupo 5 do pastor Masashi? O nosso relator foi o Alex. Eu estou impressionado, porque o que a Eliane e o que a tia Rosângela já compartilharam foi muito parecido, né, com o que a gente falou. Então, só destacando mesmo, a gente vê... a gente falou duas coisas, eu poderia dizer assim, né, sobre a questão de abrir caminhos no deserto e rios em lugares áridos. O primeiro é que Deus indica o caminho, né? Foi compartilhado isso que talvez em situações difíceis, né, como o deserto, como lugares áridos, a gente acha até talvez impossível, né, ter algum rio ali, né, mas Deus realmente Deus do impossível, de milagres, e Ele abriu o Mar Vermelho. Então isso mostra também o poder de Deus, que foi o que a tia Rosângela comentou, né? Então realmente só para reiterar, e o nosso posicionamento que obedecermos e seguirmos, né, por esse caminho que Deus está abrindo para nós. Amém, amém.
Amém, irmãos. Olha só, é justamente isso. Eu entendo essa palavra profética para nós, para a igreja, para a denominação, e na verdade eu entendo para a igreja de Cristo no nosso mundo. Olha só o que está dizendo. Primeiro, está mostrando uma realidade difícil, porque está mostrando que a realidade aonde Deus fará algo novo é o quê? É deserto, é terra árida. E é difícil qualquer pessoa, qualquer um de nós, não dizer que talvez estejamos vivendo os tempos mais difíceis que nós já vivemos na nossa vida. É claro que cada um tem também a sua experiência pessoal e pode ter passado por outros desertos piores, né? outras terras áridas mais difíceis, mas a nível global, né? A nível mundial, não precisa ser cristão, né? A maioria vai dizer, não, realmente o tempo que a gente está vivendo, ele é um tempo sem precedentes, pelo menos no século que a gente está vivendo. Então, olha só como a palavra eu entendo bem profética. Já estava dizendo, haverá tempo de deserto e tempo de terra árida. Só que no meio disso, Deus já está fazendo algo novo. Deus já está fazendo. Então, essa colocação que vocês fizeram foi muito boa, porque o texto não diz que ele fará. Então, não é o ano que vem fará, outro ano não. Deus já está fazendo. Na verdade, Deus já estava fazendo sem que a gente percebesse algumas coisas, né? E o que ele está fazendo aqui é resumido nessas duas palavras. Caminho. O que indica caminho? É o que vocês colocaram. Então, Deus está estabelecendo uma direção para a igreja. Um caminho para o seu povo andar. O deserto é um lugar que não tem estradas, né? Na minha cabeça, a imagem que sempre vem é o deserto do Saara. Ou esses desertos de areia. Então, imagina aquelas dunas de areia e tudo, né? Se a pessoa não tiver uma bússola, se a pessoa não sabe se guiar pelo sol, pelas estrelas, ela vai andar em círculos, ela não vai sair do lugar. Por quê? Porque não tem estrada para ir no lugar. Então, nesse momento de pandemia, em que muita gente fica dando volta para lá e para cá, e a gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas Deus está estabelecendo um caminho, uma direção para a sua igreja. Deus está nos mostrando por onde caminhar. Deus quer que a gente caminhe e Ele vai estabelecer caminhos, né? E vocês disseram bem, a água tem todo esse sentido, né? Imagina uma terra árida, a água é vida, né? Sem água no deserto não há vida, não há. Então eu entendo, Deus também não só está estabelecendo o caminho, mas Deus está fazendo rios correrem na terra árida. E a água na Bíblia, muitas e muitas vezes, é um símbolo do Espírito Santo, né? Eu creio que algum grupo deve ter puxado por isso, né? Mas você vai ver na Bíblia muitos lugares a água sendo uma figura imediata do Espírito Santo, como o texto de Ezequiel, né? Que a água corria do trono e cada vez mais ia aprofundando aquele rio. Como Jesus falou, rios de águas vivas fluirão do interior. E aí a Bíblia diz, claro, isso ele disse em referência ao Espírito Santo, que aqueles que crescem receberiam, né? Então, olha só, na verdade, Deus já está fazendo, eu vou usar uma palavra que eu acho que vamos dizer assim, resume essas coisas. Deus está fazendo um avivamento, porque no meio do deserto ele está estabelecendo o caminho, no meio da terra árida, a água vai correr. Então, é um avivamento, um reavivamento. Então, e isso faz eco, irmãos, com aquilo que muita gente no mundo todo tem sentido. Quem tem acompanhado um pouco mais de perto o movimento Descendo, né? Que já houve encontro presencial, houve o Descendo online, né? O Descendo ele está calcado em profecia que Deus trouxe através de muitos líderes mundiais da igreja, né? De que o grande avivamento global está para acontecer. É isso que Deus está querendo fazer. Então, acho que, em resumo, é tudo isso que vocês disseram. E por isso, irmãos, a gente precisa buscar essa direção de Deus por isso. Porque, de fato, o que Deus quer fazer é isso, estabelecer caminho, derramar do seu espírito, fazer brotar, então, avivamento em termos de quê? De conversão de pessoas, né? Olha, no tempo de Jesus, ele já dizia, levante os olhos e olhem o campo. Os campos estão brancos para ser feito a colheita está pronta para ser feita, né? Bom, se estavam brancos desde aquele tempo, quanto mais agora, né? Então a gente tem que ter essa visão de fé. No meio da pandemia, no meio então do deserto e da aridez,
Deus está estabelecendo o caminho. Deus está fazendo o rio fluir e a gente precisa estar nesse caminho e a gente precisa estar no fluir de Deus. Nós não podemos ficar para trás dessa história, nós não podemos ficar só olhando para o deserto, só olhando para a terra árida, só olhando para as dificuldades, para os problemas, sem se deixar ser usado por Deus para aquilo que Ele quer fazer. Então, de fato, é o que vocês conversaram, amém. E é isso que nós temos entendido. Irmãos, nós vamos continuar nesse texto. Nós teríamos agora um segundo momento de grupos pequenos, mas o tempo já está terminando. Então, nós vamos continuar meditando nesse texto, porque aí a gente só olhou 19, né? Aí, no domingo que vem, nós vamos olhar de 16 ao 18. E a gente vai olhar o todo aí do texto, que acho que um outro grupo já conversou um pouquinho sobre isso, né? Então, ok, irmãos? Então, eu queria abrir para perguntas, colocações que agora no grupão vocês queiram fazer. Pode usar o chat para fazer algo assim, né? Deixa eu ver. Ok, Wellington, pode falar? Pastor, estamos passando por uma situação muito dificultosa, né? Com mortes, né? Entes queridos, amigos. E nesse deserto, né, de vários problemas aí, surgiu uma vacina. Só que essa vacina, ela é cura, mas ninguém sabe a contraindicação dela, né? Não tem, nenhuma delas tem. Desculpa estar entrando nessa parte, mas será que tem alguma coisa a ver com a palavra? Essa é a pergunta. Você colocou bem, eu não vou entrar na polêmica se deve ou não tomar vacina, isso é cada um. Meu ponto de vista pessoal é que rápido ou não, devidamente ou não, mas foi certificado, foi pesquisado e tal, eu vou tomar a vacina. E eu recomendo que todo mundo tome também, ponto de vista pessoal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ponto de vista bíblico, todo bem, tudo que é bom vem de Deus. Tiago diz o seguinte: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Então, está deixando claro que tudo de bom que existe nesse mundo vem de Deus. A vacina é porque Deus nos fez conforme a sua imagem, com inteligência, com capacidade de raciocínio, né, de lógica, e o ser humano tem desenvolvido isso ao longo do tempo, e chegamos no nível que foi possível em um ano desenvolver essas vacinas. Boas ou não vamos entrar na discussão, mas então o que eu entendo? Eu entendo que, sendo bom, então se você entende que é uma coisa boa, vem de Deus. Porque Deus que deu essa capacidade ao ser humano e a capacidade de ser cooperador com ele na criação. Claro que o ser humano não cria nada do zero, né? Mas o ser humano consegue transformar coisas e produzir outras que não existiam antes. Isso faz parte da imagem de Deus no ser humano. Então, de fato, eu entendo que a pandemia justamente vai durar até quando Deus estabeleceu já esse tempo, né? E humanamente falando, o que a gente enxerga é que o fim da pandemia, na verdade, provavelmente vai virar uma questão endêmica, mas sempre haverá, mas o controle dela e a saída dessa situação que estamos, de fato, tudo indica, tudo leva a crer que seja através da vacina. Apesar dos novos desafios, das novas variantes e tudo, enfim, cada um tem a sua visão. Mas o que eu queria colocar de bíblico é isso. E, inclusive, tem uma frase muito boa de um pastor, pastor John Stott, dizia o seguinte: toda cura, ela é cura divina. Seja sobrenaturalmente pela ação direta de Deus, seja através da medicina. Mas tudo que é bom vem de Deus. Então, quando alguém é curado pela medicina, é porque Deus que está por trás e operou, né? E operou também dando sabedoria aos médicos, a toda aquela equipe que está cuidando, enfim. Então, tudo de bom vem de Deus. Amém. Obrigado. Amém. Concordo com o que a Rosângela comentou aqui, né? A pandemia trouxe uma aceleração e as pessoas estão abertas como nunca, hein, irmãos? No meio da crise, as pessoas se abrem para perceber o quê? Que a ciência, que os recursos humanos não dão conta da vida inteira, né? Então, muita gente está aberta
a ouvir do Evangelho, e a gente deve ter essa ousadia, assim, com sabedoria, com direção de Deus, mas aproveitar as oportunidades de levar o Evangelho do Reino de Deus. Amém, irmãos? Então, glória a Deus, nós vamos, se não há mais colocações, nós vamos terminar. Vou pedir para Kátia terminar com uma oração, esse nosso momento. Amém. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor hoje vem nos lembrar que o Senhor já fez, o Senhor está fazendo, Deus, um caminho no deserto. Pai, nós estamos no meio de situações que a gente se encontra tão perdido, tão sem direção. Mas o Senhor está abrindo um caminho, Deus, um caminho no deserto que nos arranca desse deserto e nos leva para a terra prometida. Obrigado, porque o teu Santo Espírito, que também é representado pela água na tua palavra, ele nos vivifica para a gente chegar até o final desse caminho. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em cada um de nós. Obrigado por nos conduzir por esse caminho, como Jesus mesmo já tinha nos dito. O caminho é estreito, não é um caminho largo e fácil, é um caminho estreito, mas que conduz para a salvação. Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento. Nós queremos entender, nós queremos enxergar e nós queremos, pela fé, caminhar por esse caminho que o Senhor está nos mostrando. Pai, que na comunhão, que no partilhar da tua palavra, que no caminhar aqui entre os irmãos, nós possamos discernir dia após dia que caminho é esse que o Senhor está nos chamando a trilhar. Nós te pedimos isso e continue falando conosco. Em nome de Jesus, nos dê uma boa semana debaixo da tua proteção, Deus. Nós te agradecemos pela saúde, pedimos por cada familiar, cada amigo, cada pessoa que nós conhecemos, que nós temos orado, Pai, que está no leito, ó Deus, agora nesse momento, que está passando por tantas dificuldades do Covid, que está passando, ó Deus, pelas sequelas do Covid, que está passando, ó Deus, pela perda, pelo luto, ó Deus, do seu ente querido. Nós pedimos a tua doce presença e nós queremos declarar cura, 100% de cura do Senhor sobre cada um. Pai, guarda-nos, livra-nos de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.